Olá, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, canal este que foi criado com o intuito de estarmos mais próximos dos nossos assistidos, de levarmos a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo a todos os lares, levando a mensagem do Mestre até vocês, para que possamos ter uma melhor orientação, um acalanto, aquele abraço amigo de Jesus, nesta nossa jornada terrena, durante esta reencarnação. A nossa casa já voltou à atividade e para mais informações sobre o funcionamento, entre em contato através do WhatsApp que estamos disponibilizando na descrição deste vídeo. Nós continuamos com a campanha de doação de cestas básicas, essa é uma campanha permanente da nossa casa e para que ela continue tendo sucesso, nós precisamos da sua ajuda, com a doação de 1 quilo ao menos de alimentos não perecíveis. Esses alimentos podem ser deixados na recepção da nossa casa, que eles serão embalados e distribuídos às nossas famílias assistidas. Nós pedimos especial atenção à data de validade desses alimentos. Nós também aceitamos doações de roupas, sapatos, brinquedos, utensílios domésticos que estejam em condições de uso. Assim, então, vamos dar início ao Evangelho de hoje. Vamos fechando os nossos olhos, amenizando os nossos pensamentos, trazendo até nós a imagem do nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a Ele e ao Pai esta oportunidade de estarmos reunidos em pensamento, em coração, vibrando intensamente para o mais alto, pedindo amor, paz, tranquilidade, harmonia, pedindo para que os nossos ouvidos e corações estejam abertos para a mensagem do Mestre contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que tenhamos a condição de ouvir, compreender e aplicar a mensagem do Mestre, os ensinamentos que ele nos traz. Na certeza de que a espiritualidade maior está conosco, nos assiste, nos ampara, nos dá suporte e nos envolve em uma luz intensa de harmonia e paz, pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O nosso evangelho de hoje está no capítulo 7, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Quando nós lemos pobres de espírito, aqueles que são contrários aos ensinamentos do Mestre, aqueles que não creem nos ensinamentos de Jesus, que não creem em Jesus, né, tentam usar desse trecho para diminuir aquilo que está contido nos ensinamentos, dizendo que quando nós falamos de pobres de espírito, nós estamos dizendo que aqueles que são agressivos, egoístas, mentirosos, ou seja, aqueles que transgridem a lei divina, é que são merecedores do reino dos céus. Então, isso porque no entendimento mundano, a expressão pobre de espírito, ela foi muito utilizada, ela é muito utilizada para descrever pessoas que têm a pequenez dos sentimentos, né? Então, aquelas pessoas que são egoístas, avarentas,
que só pensam mais nos bens materiais, a gente usa muito, é muito usual elas serem descritas como pessoas pobres de espírito, né? Aquelas pessoas que não têm amor no seu coração. Se nós fôssemos nos atentar ao pé da letra, a gente até poderia dizer que eles estão corretos, que esta passagem contradiz tudo que Jesus ensinou nas outras passagens. Mas seria muita ignorância de nossa parte interpretar todo o ensinamento com base em uma única expressão, em uma única frase. E muito mais seria errado nós interpretarmos qualquer fala de Jesus de forma superficial, somente nos atentando à literalidade da letra. Lembrando que todos os ensinamentos que estão contidos no Evangelho, eles têm N traduções, né? Várias línguas, e passaram por várias versões até nós chegarmos à escrita atual. Lembrando que o Evangelho foi escrito após a crucificação, após a morte de Jesus. E ele foi escrito em grego antigo. Então, imaginem, né, quantos séculos já se passaram desde que foram escritos os primeiros evangelhos, que depois vieram a compor a Bíblia, e que então da Bíblia foi extraído por Kardec os trechos mais importantes dos ensinamentos, principalmente aqueles contidos na passagem das bem-aventuranças, né, quando teve a pregação do monte, e só então nós chegamos agora, né, numa versão mais atualizada, de uma linguagem mais moderna. Então, quantos significados, se a gente fosse quanto que se perdeu da essência durante essas traduções, durante essas versões. Então, nós temos que analisar os ensinamentos de Jesus sempre não levando em conta a literalidade, e sim buscando a essência, né? Quase que um estudo filosófico do que Jesus veio trazer para nós. Dito isso, quando a gente lê que os pobres de espíritos é os que detêm o reino de Deus, são eles que vão ter o reino de Deus, né? O reino dos céus. O que Jesus veio trazer para nós? Qual que é a essência desse ensinamento? Levando em conta que todo o ensinamento que foi passado na pregação do monte, todo o discurso que foi passado dentro do texto das bem-aventuranças, né? Porque bem-aventurados os pobres de espíritos é apenas um pequeno trecho de todo o ensinamento contido nas bem-aventuranças. E se nós nos atermos a estudar as bem-aventuranças, a entender as bem-aventuranças, nós vamos ter ali todo o resumo do que Jesus quis nos passar, do que Jesus espera de nós, do que é necessário, o que devemos almejar e alcançar para nós sermos os merecedores da felicidade pós-terrena, porque nós sabemos que não é aqui que nós vamos alcançar os nossos sucessos, as nossas conquistas verdadeiras, as nossas conquistas morais, as nossas conquistas espirituais. Aqui nós passamos todo o trabalho, mas vivenciar essa felicidade de chegar no nível de pureza que Jesus diz para nós que nós somos capazes e que nós podemos, não é aqui que nós vamos vivenciar, né? São nos planos espirituais, não é no plano terreno. Então, o que nós devemos fazer, o que nós devemos ser, está contido lá nas bem-aventuranças. Então, quem são os bem-aventurados? Os mansos e pacíficos, os pobres de espíritos, né? E quem são os pobres de espíritos? Quando Jesus fala pobre de espírito, quando ele diz os bem-aventurados, os pobres de espírito, ele não está falando, como muitos alegam, daqueles que são contrários às leis divinas, como eu disse no começo, daqueles que agem de forma contraditória às leis divinas.
quando ele passa, quando ele fala dos pobres de espíritos, ele está querendo se referir àqueles que são simples, àqueles que são humildes, aqueles que não têm em seu coração a maldade, a malícia, né, de procurar de alguma forma vivenciar as facilidades que o plano terreno nos traz. Vamos ser honestos em dizer que aqui na Terra as tentações são muitas, as tentações são diversas e nos rodeiam a todo momento, cada um com a sua tentação, dentro daquilo que é a sua fraqueza, justamente para quê? Para que nós nos fortaleçamos e aprendamos a superar a necessidade daquilo que está sendo colocado no nosso caminho. E o pobre de espírito, ele não tem a malícia de tirar as vantagens dessas benesses terrenas. Ele é humilde, ele é simples, ele é feliz com aquilo que Deus lhe dá, ele compreende a sua situação. Mesmo que ele não tenha uma compreensão de forma lógica, né, de uma forma que ele consiga, de uma forma intelectual, de uma forma racional, no coração dele, no espírito dele, ele entende que aquilo que ele tem lhe é necessário, que aquilo que ele tem já lhe supre as condições que ele precisa para essa vida, para aquele momento da vida, né? Então, os pobres de espírito, eles são os simples de coração, aqueles que já conseguem entender que as futilidades da terra não vão suprir e nem vão trazer as vantagens morais, né? Os ganhos morais e espirituais. Vejam só, a terra, para nós, ela é uma escola. A gente fala muito disso, né? Que a Terra é uma escola, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para vivenciar. Tanto que a Terra é um mundo, neste momento em que ela está, um mundo de provas e expiações. Nós estamos vivenciando um momento de transição, né? Não se sabe ao certo quando ele se iniciou, mas estamos começando a vivenciar esse momento de transição, mas ela ainda é um mundo de provas e expiações, ou seja, de provas e lições, né? Então, nós estamos aqui para estudar. Nós fomos convidados para essa escola. Se nós aqui estamos, é porque nós fomos chamados para estar nesta escola. E se nós fomos chamados para estar nesta escola, é porque nós já atingimos a condição de estarmos neste nível de estudo, neste nível de aprendizagem. Nós sabemos, o Evangelho nos traz, Kardec nos traz, né, com o ensinamento dos espíritos, que existem mundos de vários níveis, inclusive mundos mais inferiores na condição moral que a própria Terra. Então, se nós aqui estamos, às vezes diminuímos dizendo que aqui a Terra tem muitos sofredores, é um planeta de muito sofrimento, que a gente está aqui para pagar as nossas contas, como se nós fôssemos extremamente pequenos. Podemos ser pequenos diante da grandeza do universo, mas nós já somos grandes por sermos filhos de Deus. E nós devemos comemorar a situação que nós nos encontramos agora, sem esquecer das nossas obrigações morais, sem esquecer da nossa responsabilidade de resgate, mas comemorar, celebrar de uma forma amorosa e grata a Deus por nós estarmos aqui nessa condição, porque conseguimos atingir o patamar de estarmos aqui na Terra. Isso quer dizer que a gente já evoluiu, né? Já conseguiu dar um passinho a mais, subir um degrau, não é? E estamos aqui para quê? Para continuar nessa escalada. Então, nós fomos convidados a estar aqui nesta escola. E na escola a gente aprende. Na escola nós temos matérias, né? E quais são as matérias dessa escola? As matérias dessa escola, a gente pode dizer que é a paciência,
Paciência é uma boa matéria. A resiliência, a resignação, o respeito, o amor ao próximo, a indulgência, não é? Existem várias matérias e se nós acompanharmos o Evangelho, ele traz para nós o elenco dessas matérias. E no Evangelho nós vamos ter também o quê? As lições, a solução dos problemas, aquele livro que a gente pega e estuda para a prova, para poder ir bem na prova, é o Evangelho que nós temos que ler. Ele vai ter essa matéria que nós temos que estudar para ter aquelas respostas chaves para a nossa prova. E por que eu digo isso? Porque no Evangelho nós vamos encontrar aquelas respostas básicas de sempre respeitar o próximo, aquelas regrinhas, né? Então, como é que eu tenho que me portar diante do próximo? Sempre o respeitando, independente se é meu amigo, meu inimigo, se eu estou numa situação difícil com ele, se é de fácil trato, eu tenho sempre que respeitar o meu próximo. Eu sempre tenho que ser indulgente com o próximo, né? Ou seja, relevar certas coisas, a tolerância. Então, o Evangelho vem nos ensinar isso. E uma das matérias que Jesus deixa para nós é aprendermos o quê? Sermos simples e sermos humildes. Eu não consigo chegar à humildade que Jesus me fala sem eu aprender a ser simples. E a simplicidade, interpretamos várias vezes de forma errônea os ensinamentos do mestre, colocando que ele sempre, como se os ensinamentos sempre tivessem dizendo que precisávamos ser pobres materialmente, né? Quero dizer materialmente. E nunca foi dito isso, né? O simples não está ligado à pobreza, tá? Mas também não quer dizer que aquela pessoa que melhor vai entender os ensinamentos do mestre é aquela pessoa de grandes posses, é aquela pessoa que teve grandes condições de estudo. O simples, quando ele fala, é de coração. Então, nós temos que aprender a ser simples de coração. O que é ser simples de coração? É eu me felicitar com as pequenas conquistas da vida. É eu me felicitar com as conquistas do outro. É eu ser feliz pelo outro. É eu entender justamente que eu não preciso de grandes coisas, de grandes bens materiais para viver bem, para viver honestamente, para praticar o amor ao próximo. O simples é o fácil, não é? A gente não usa essa relação do simples ser o fácil. Ah, faz tal coisa para mim? Ah, claro, isso é simples de fazer, isso é fácil. Quando aprendermos a ser simples, o viver se torna fácil. E o viver aqui neste plano terreno, nós vamos aprender que apesar de todas as necessidades que podemos vir a passar materialmente, que apesar das dificuldades morais que nós vamos enfrentar, dos dilemas, de algumas discussões, de alguma inimizade que possamos cruzar no nosso caminho, se nós tivermos no nosso coração o entendimento do amor, da indulgência, do respeito, da tolerância, da resiliência, da resignação, nós vamos levar facilmente os ensinamentos. Porque o amor, ele é simples. O amor, ele é fácil. Nós é que complicamos porque nós envolvemos o amor nas situações mundanas, nas situações materiais. Nós estamos sempre vinculando ao amor a condições materiais, né? Você vai falar assim para mim, não, mas eu não amo a pessoa pelo que ela tem, né? Eu não amo a pessoa pelos bens materiais, eu amo a pessoa pelo que ela é.
Só que nós estamos colocando as nossas relações como se elas fossem tão somente terrenas. É aí que nós estamos vinculando ao amor as coisas materiais, porque o amor que nós vivenciamos aqui, ele não é só aqui. Ele vai nos trazer responsabilidades, compromissos futuros para outras vidas, para quando desencarnarmos para o plano espiritual, a gente vai acumular esses compromissos. Compromissos bons quando empregados realmente com amor. Compromissos difíceis se nós estivermos somente aplicando o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, quando Jesus nos fala de amor, ele vem falar de uma coisa simples: amar. Amar é eu desejar o bem. A gente não consegue definir exatamente o amor, né? Mas se a gente pudesse usar algumas palavras, é desejar o bem, é ficar feliz com a felicidade do outro, é auxiliar naquilo que eu posso, mas desejando que, mesmo eu não podendo auxiliar, desejando que aquela pessoa consiga o que precisa. Amar é orar, orar com fé, com fervor pelo próximo, por mim, me amar. Por que não a gente colocar na... A gente sempre fala de amar o próximo, né? Mas é me amar, né? Me respeitar. Me respeitar, não por exemplo, a Carol que está aqui nessa reencarnação, a Carol que eu vejo no espelho, o corpo. Eu tenho que respeitar o meu corpo, mas eu tenho que respeitar eu, espírito. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos eternos, criados diretamente por Deus, e que Ele olha por nós e deseja a nós a nossa evolução e que possamos ser capazes de chegar o mais breve possível à perfeição que Jesus tanto nos fala, porque aí nós vamos vivenciar a felicidade. Então, quando Jesus fala dos pobres de espírito, ele está falando daqueles que já entenderam a necessidade da simplicidade, que já entenderam que para eu conseguir ser humilde, para eu entender a ser humilde, ou conseguir chegar nessa humildade que Jesus nos exemplifica nas suas atitudes, eu preciso da simplicidade. E a simplicidade não é a simplicidade material, né? É eu entender que eu não preciso do tudo, que eu não preciso de tantas coisas, que aquilo que eu tenho de material eu posso usufruir para auxiliar aos outros, mas principalmente da simplicidade de sentimento. Eu não tenho que complicar os sentimentos, eu não tenho que condicionar os sentimentos. Eu tenho que sentir, eu tenho que amar, eu tenho que desejar sempre o bem, sempre estar com o meu pensamento buscando vibrar alto para que eu sempre deseje o bem, mesmo para aqueles que me machucam, mesmo para aqueles que não são do meu convívio de amizades. Mesmo para esses, eu tenho que desejar o bem. Ele no caminho dele, eu no meu, já que nós não podemos conviver ainda nessa vida de forma harmoniosa, mas que possamos seguir os nossos caminhos e paz, para quem sabe futuramente consigamos resolver as nossas questões envolvendo mais amor. Então é isso. Ser simples, viver na simplicidade de sentimento, como Jesus nos mostrou. Jesus nos mostrou como era simples amar. Era só amar, era só querer bem, era só auxiliar. E é só isso que nós temos que fazer. Simplificar os sentimentos. Deixar de pôr condições. Deixar de pensar o que o outro vai pensar. Só amar. Ser simples. Ser humilde. Para que possamos alcançar a futura felicidade. Muito obrigada. Então vamos assim, fechando os nossos olhos novamente, trazendo a imagem do Mestre até nós, agradecendo a Ele e ao Pai novamente, pelos ensinamentos que nos foram permitidos ser enviados, para que foram permitidos recebermos, agradecer que nós podemos conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, e que
sejamos capazes, tenhamos a condição de vivenciar o Evangelho. Que possamos aproveitar essa escola da vida, simplesmente amando, irradiando amor, buscando sempre auxiliar ao próximo. Temos a certeza de que somos assistidos pela espiritualidade maior, que nos banha em luz, nos trazendo paz, harmonia, tranquilidade, não só para nós, mas para todos os nossos queridos, para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho e de estudo. Pedimos, Pai, por aqueles que estão adoentados pela Covid e por tantas outras doenças que acometem a humanidade, que todos possam ser auxiliados, que recebam fluidos de saúde, de conforto, que eles sejam amparados e abraçados pelos nossos amigos espirituais. Também desejamos conforto a todas as famílias, que tenham a compreensão da situação e que, ao invés do desespero, seus corações sejam enchidos de amor, de esperança e de fé. Pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão em estado de necessidade, nas ruas, nos abrigos, que eles encontrem um caminho de paz, de reabilitação, que possamos fazer a nossa parte, que possamos enxergar as oportunidades de auxílio que somos capazes de dar, porque somos capazes de dar muito, muito mais do que acreditamos. E por fim, Senhor, pedimos pela humanidade, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, que tenhamos condições de caminhar cada vez mais em direção à paz, ao amor ao próximo, ao amor entre as nações, e que todos tenham condição e oportunidade de conhecer o Cristo. Imensamente agradecidos, pedimos autorização para encerrar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, tenham uma ótima semana e se ainda não seguem o nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificação, assim na próxima oratória vocês vão receber a mensagem e vão poder acompanhar aqui conosco. Uma boa noite e até mais.